que é, na verdade, o narcisismo? O que significa isso? De onde veio? Como que surge isso? Show! Vamos lá, para entender isso, você tem que entender que a gente está falando de um transtorno mental. É um transtorno de personalidade narcisista. E é caracterizado por algumas coisas, alguns traços de personalidade muito rígidos que têm a ver com egoísmo, com soberba, com grandiosidade, e faz com que os relacionamentos que essa pessoa cria com outras pessoas sejam extremamente ruins e prejudiciais para essas outras pessoas. Para entender o que é um narcisista, pensa num balão furado. Esse balão, para ele se manter cheio, ele precisa ser inflado, porque ele está furado. Certo. E por que essa metáfora é tão boa? O narcisista não é aquela pessoa que tem uma super autoestima. Pelo contrário, a autoestima dele é extremamente frágil. É mesmo, cara? Ele é um balão furado. Caramba, isso foi esse insight aí, já Só que peguei ele aqui. precisa ser inflado por aplausos, por outras pessoas eh, ajudando ele a se manter nessa posição inflada. E ele vai fazer isso intencionalmente, muitas vezes também, como se fosse a ideia de que ele rouba a luz de quem está próximo dele para que ele possa brilhar. E é assim que ele protege toda essa autoestima extremamente frágil. Entende? Entendi. Então, é uma pessoa que tem uma personalidade transtornada. E quando eu digo uma personalidade transtornada, isso quer dizer que ele é o transtorno. A personalidade dele é sintomática. Não é como uma pessoa ansiosa que percebe que ficou preocupada ou que está tendo pensamentos catastróficos, que o coração está acelerado e vê que isso é um sintoma e que tem algo de errado e vai buscar ajuda. Não, o narcisista ele não percebe sintomas. As vítimas de relacionamento que vão perceber e profissionais de saúde. Mas ele próprio não percebe a sintomatologia narcisística, digamos assim. Entendi. Se ele for buscar terapia, ele vai buscar por outro motivo. Você disse que tem muito a ver com o egoísmo, né? Todo Sim. egoísta é narcisista? Não. Egoísmo é uma atitude totalmente cabível em certos contextos e necessária, saudável em alguns contextos. O narcisista, ele não é simplesmente egoísta. Ele é uma pessoa que tem uma personalidade prejudicada, ele não tem capacidade de empatia pelas pessoas, por exemplo. Então é aquela pessoa que se precisar pisar em alguém, vai pisar, se precisar humilhar, vai humilhar. E sempre com essa ideia de que ele tem que estar no centro, ele tem que estar em evidência. Porque tirar ele dessa posição é uma ameaça muito grande, porque ele tem uma autoestima extremamente frágil. Então é Entendo. toda uma personalidade que hipercompensa essa fragilidade, agindo de formas muitas vezes imorais e éticas para manter toda essa inflagem que ele precisa. Entendi. Entre homens e mulheres, existe algum estudo que aponta mais incidente em homens ou mulheres, ou empata? Tem alguma métrica nesse sentido? Cara, é bem parecido, Bem tá? parecido, né? Eu diria que até 50-50. Pois é. Porém, a gente vê muito mais mulheres Pedindo ajuda. pedindo ajuda por serem vítimas de um homem narcisista num relacionamento. Ou é, uma outra questão que a gente vê bastante são mães narcisistas. É, exatamente. Então, assim, é bem dividido entre os sexos, não tem mais em homens ou mais em mulheres, é uma coisa bem equilibrada, mas o que aparece geralmente é uma diferença no contexto em que você vai perceber. Entendo. Eu convivi um tempo com uma pessoa que era boa demais. Não sei se a minha audiência vai entender isso. E aquela bondade fazia com que todo mundo parecia que ficava devendo para aquela pessoa aquele excesso de bondade. É também algum traço, a pessoa que de repente seria sei lá, um narcisismo reverso, alguma coisa assim, no sentido assim, de que eu sou tão bom que você me deve a minha bondade, a bondade que eu dou para você. Tem É, alguma coisa nesse assim, sentido? pode ser um traço narcisista, sim. Essa ideia de. Porque pensa, qual que é a função desse comportamento de ser muito bondoso para um narcisista? É a manutenção de uma reputação, tá? Porque ele deve estar nesse centro, nessa evidência. Então ele precisa manter uma reputação para isso.
E ser muito bondoso com o intuito de sugar mais das pessoas através desse gatilho de reciprocidade, né? Isso pode acontecer, isso pode se manifestar em uma pessoa narcisista, pode ser um dos mecanismos de manipulação dele, mas não quer dizer que uma pessoa bondosa seja narcisista. Você entende a Eu diferença? entendo isso porque, inclusive, antes da gente gravar esse podcast, a gente faz uma pesquisa, nosso, né, clássico dever de casa, e esses vídeos que a gente recebe com checklist, né? Ó, descubra quem é narcisista na sua família. Aí o cara tipo, coloca um checklist, aí você começa a fazer aquele checklist, aí você começa a colocar todo mundo no mesmo bolo. Só que não é assim, é uma questão mais técnica, que um diagnóstico, fechar um diagnóstico desse, acredito eu que dependa 100% do profissional da área de saúde mental, né? Cara, é um diagnóstico delicado de se fazer, mas geralmente pessoas com transtorno de personalidade, seja narcisista, seja antissocial, seja, enfim, borderline, outros tipos de transtorno de personalidade, pessoas que não têm vão sentir uma estranheza. O Entendi. comportamento da pessoa vai parecer meio estereotipado demais, meio caricato, você vai ter uma dificuldade de se conectar 100% com aquela pessoa, entendeu? Entendi. O que te mantém vinculado a uma pessoa assim não é essa empatia. São outras coisas. Geralmente é algo que ele tá fazendo pra te manipular, pra te manter ali, entendeu?